vou só dar uma explicação. O Aguinaldo, aquele cara pequenininho... Dono de academia, o Aguinaldo? Ele fez o curso presencial. Foi o primeiro. Foi um primeiro, que foi feito um teste na cidade de Belo Horizonte, só para ver como que ia ser, como que isso ia funcionar e tal. Fazendo os testes para ver como funcionava, mas já dava para formar a galera. Cachaceiro Eu já mandou tava R$40. habilitado. Depois que concluir o curso, vai ter mensalidade de filiação? Vai Vai. rolar. A gente responde isso aí melhorzinho para você, mas testa. A primeira e essa fica, né? A pergunta. Eu consigo repetir quando quiser. Demorou. Então depois você solta. Porque se dependesse da memória para lembrar isso aqui... Não, mas ele volta de novo. volta, Tem duas, ótimo. já tem duas. Legal. Então, o Aguinaldo ele já havia se formado, tá, na primeira turma. E a academia dele, só para deixar uma coisa muito clara, a academia dele não tinha e não tem nenhum professor de educação física, nenhum profissional de educação física. Portanto, não é obrigada a estar vinculada ao CREF, porque o CREF ele tem que fiscalizar profissionais de educação física. Está na lei isso, não está, né, Lucas? Tá na lei. Explica um pouquinho dessa lei para a gente. O CREF ele é uma autarquia federal. Eu falo CREF, mas na verdade é o sistema CREF-CONFEF. Tá. Então, é o CONFEF, que é o grande, e cada estado, na verdade, cada região, não necessariamente estado, porque tem uma divisão própria, tem seus CREFs. Então, quando eu falar CREF, é esse sistema mesmo. Então, esse sistema ele foi criado em 98, junto com a Lei Pelé. A Lei Pelé é de 98. Boa. Ô, Lucas, o que é uma autarquia? Só para explicar para o público aqui. A autarquia é o seguinte, o governo ele tem algumas obrigações. Ele pode pegar parte dessa obrigação e passar para um ente particular, um ente privado, que é o CREF-CONFEF. Então, Eles têm que fiscalizar o profissional de educação física Isso. onde ele estiver atuando, Eles são- independente do local. eles são autarquia porque eles exercem uma função do Estado. Tá. O Estado empresta esse poder para eles através da lei. Então, isso é importante porque tudo que o CREF faz, na verdade, ele é um representante do Estado. Tá. E isso vai, depois ali na explicação, vocês vão entender qual que é a ligação que a gente faz isso. A lei é de 98, criou o CREF e o CONFEF. O artigo 2º dessa lei, ele estabelece quais são os profissionais que vão estar no guarda-chuva do CREF. Vão ser fiscalizados ali. Vão ser fiscalizados e tem que obedecer às diretrizes do CREF. Então, só obedece o CREF quem está nesse artigo. Quem não está nesse artigo, entendeu? O CREF não tem nada a ver com isso. É que nem o... Se eu tiver a minha... o CREA querer mexer com o advogado ou o AB querer mexer com o OAB CREA. não tem nada a ver. Cada um No seu quadrado. que a lei estabelece. Então, o artigo 2º fala assim, ó, vão ser fiscalizados pelo CREF, sistema CREF-CONFEF, os formados em curso superior de educação física e os formados em curso superior de áreas correlatas. Não especifica, mas curso superior. Então, não existe a possibilidade de alguém que não seja formado em curso superior ser fiscalizado pelo CREF-CONFEF. Tem um artigo ali que fala que deixava os provisionados também, mas já passou o prazo. Era até 2 anos de 98, quem já exercia podia pegar um CREF provisionado sem fazer o curso. O CREF ele não fiscaliza a academia. A academia que tiver registrada nele, sim. A academia tem registro no CREF. Se ela tem registro no CREF, ela se submete ao exercício. E se a academia não tem registro no CREF, o CREF não pode ir lá e fazer nada. Então, Até ter uma outra possibilidade, né, que é o que a gente propôs e aconteceu, meio que você era obrigado porque não tinha outra. Então, toda a academia ela precisava de um órgão fiscalizador. Isso tem em lei, mas não estabelece. Entendi a treta. Não Entendeu? estabelecer qual? Não especifica qual. Fala assim, ó, se você tem uma... Se tiver outro... Se você exerce uma profissão, você tem... FBB ou NPC? O que você é? Qual que você quer, né? Se você exerce profissão, se esse estabelecimento exerce, você tem que estar vinculado a algum órgão que fiscalize. Sim. Só tinha o CREF. Então, todas as academias... Tem que submeter ao único que existe. Ao único que existe. Agora, já existe a possibilidade. Você pode escolher. Se você quer fazer a sua academia no formato de educação física, CREF, não tem que fazer. Agora, se você quiser treinar de esporte, na área de esporte, de treinamento, você pode escolher. E pode fazer os dois, pode estar vinculado lá e aqui, porque um não exclui o outro. É isso que o pessoal não está entendendo. A gente não está
A gente não está querendo pegar... Tomar o mercado. Espaço. A gente quer ampliar o espaço, entendeu? E tem mercado para tudo isso. O mercado fitness, ele galopa, né? Ele dobra de tamanho a cada 5 anos. Ele não corre, ele voa. E qual que é a ideia? Só para explicar. Mas por que eu vou ter a minha academia afiliada ao CREF? Se você tem profissional de educação física atuando dentro da sua academia, tem que... Não é, eu não quero. O problema é seu, você tem. O CREF tem que estar ali. Isso está na lei deles. Está na lei. Sim, que a CBMF, nós só podemos fiscalizar treinadores esportivos. Assim como o CREF só pode fiscalizar profissional de educação física. E acabou. Então, a academia do Aguinaldo, voltando para o Aguinaldo, trabalha ele e a esposa dele. Né? É uma academia super simples, super humilde, num lugar assim, nenhum bairro chique, nem nada, tal. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, a importância desses detalhes, tá? E ele fez esse curso lá atrás, o nosso curso de CBMF lá atrás, e a academia dele não tem nenhum profissional de educação física, portanto, não tem necessidade de estar registrada no sistema CREF-CONFEF. Ela estava afiliada à CBMF. Ela estava afiliada a um órgão que não era o CREF. Que regula. Regulamentador da mesma forma. Tem que seguir toda uma... Só escolheu outro órgão, Também. que é a CBMF. Pronto, está tudo bem. Houve uma denúncia, não sabemos por qual motivo, mas independente. O pessoal do CREF foi lá e cumpriu com a função deles, porque quando eles recebem uma denúncia, de fato eles têm que ir lá e averiguar. Está tudo bem. O Aguinaldo, ele deu um show de lei e educação, classe e postura. Postura, bem posturado. Muito posturado, mas assim, foi digno de uma apresentação ali. Ele, eu respeito o trabalho de vocês, eu entendo, tal, mas deixa eu te explicar aqui na minha academia. Tudo bem, os fiscais, mas não, ele esclareceu tudo. Os fiscais entenderam. Só que o que aconteceu? Fizeram um vídeo por segurança. Inclusive, isso é importante e as pessoas podem fazer um vídeo, né, Lucas? Pode. Você pode gravar qualquer interação que você seja um interlocutor. Qualquer abordagem, que você seja interlocutor. Pode. Pode gravar e tem valor judicial. E deve, inclusive. Deve gravar. Então, aconselho. Se algum fiscal de alguma entidade chegar e falar assim, o curso da CBMF não é aceito, se você tiver aqui, a gente vai te multar, tal, grava. Grava isso. Fala assim, só um minutinho, repete. Não que isso esteja acontecendo com recorrência. Não, mas se vier... mas se você tiver pela CBMF, saiba as leis, tem as leis de cor, ou elas até impressas num lugarzinho. Nós mandamos um PDF. Pronto, tá ali, chegou, o cara falou, dá uma olhada nesse númerozinho aqui. Não, mas o problema é que quando fica só no verbal. Sim. Né? Não esteja preparado porque, né? Então assim, você está dizendo isso? Então, por favor, pega o que você está falando e me deixa só... Ou eu vou gravar aqui o que você está falando, porque isso não tem problema nenhum, afinal de contas, né? Ou escreve, deixa isso por escrito para mim, assina seu nome, seu RG, sua credencial aqui. Não assina. Assina? Não assina. Assina? Quero ver quem assina, Bruno. Você assina? Você faria esse acordo? Assina falando que treinador esportivo não pode exercer a profissão? Que não existe essa lei. Que não existe? Que a lei do CREF se sobrepõe à lei geral do esporte? Que existe isso rolou, né, também. O pessoal ficou tentando muito bater nessa parada, né? Rolou. Como assim, né, cara? Pois é, não. Que o STF, que acabou de falar ali em 2024, no final de 2024, né? Que não existe reserva de mercado para profissional de educação física, que isso aí não tem nada a ver. Ninguém assina isso, né? Ninguém bate o... não. Foi essa treta que o Bob Esponja perguntou? Foi, acho que foi essa do Supremo aí que o Bob Esponja... Daqui a pouco nós solta ela de novo. Aí. Então o Aguinaldo fez tudo isso, o vídeo viralizou. Quer soltar alguma coisa? Vamos lá. Quer soltar? A hora do vídeo. Então vamos assistir aqui uma interação que ocorreu há algumas semanas entre um treinador esportivo e os fiscais do CREF. Esse que a gente está vendo aqui no vídeo é o Aguinaldo. Ele foi aluno de uma das turmas presenciais do curso da CBMF, é ex-atleta, tem mais de 3 décadas dedicadas ao esporte e é treinador esportivo de musculação e fisiculturismo formado pela CBMF. Eu vou soltar o vídeo aqui e vou fazer uns comentários. Profissional de quê? Não tem. Pegar e entender o cenário. Você sabe por que não tem? Porque eu não sou profissional de educação física. Vocês são CREF, né? Sim. Vocês têm que fiscalizar os profissionais de educação física, correto? Nós somos filiados e federados à Confederação Brasileira de Fisiculturismo. Primeiro eu tenho que destacar
a boa educação e o respeito que o nosso profissional teve com os agentes de fiscalização. Tá de parabéns, essa é a atitude que a gente incentiva e espera, até porque, no final do dia, eles estão ali só cumprindo ordens. Em relação ao que ele falou, tá certíssimo. O sistema CREF-CONFEF, por lei, só tem autoridade para fiscalizar os profissionais de educação física. Está na própria Lei 9696. Compete ao CREF, ao CONFEF, a fiscalização do exercício profissional, limitada a esta, quando as pessoas jurídicas, a regularidade do registro e a atuação dos profissionais de educação física que neles prestem serviço. Você viu que é uma atuação limitada aos profissionais de educação física? Educador físico é uma coisa, treinador esportivo é outra. Eu já vou adiantar aqui que o STF já reconheceu que a Lei 9696 não gera nenhum tipo de exclusividade aos profissionais de educação física, podendo haver outras categorias que exerçam as mesmas atividades dos educadores físicos. Eu vou deixar os links de tudo que eu estou comentando aqui. Inclusive tem vídeo meu explicando essa decisão. Vamos continuar. Está ali o certificado, está ali o alvará de funcionamento, alvará do bombeiro, academia 100% legalizada, né? A gente tem a nossa carteira de treinador. Você pode ver a nossa academia somente musculação, não tem mais nada. Ótimo ponto levantado pelo Aguinaldo. Os treinadores esportivos de musculação e fisiculturismo têm atuação específica na área. Saiu de musculação e fisiculturismo já não é atribuição dos formados pela CBMF. Não tem nenhuma outra atividade. Já também, mas tá aqui, ó, vendo? A gente é afiliado, você com certeza você é consciente de tudo desse curso novo que está acontecendo. Tá vendo? A carteirinha tá aqui, ó, né? Eu falei, a minha também estava aqui. Nós trabalhamos somente com musculação. Eu sou atleta há 31 anos, minha esposa é há 13 anos. Eu poderia deixar educadamente, deixar vocês entrar, pode conhecer. Eu não vou deixar por quê? Vocês têm que fiscalizar o profissional de educação física, não somos nós. Tá? Teve a denúncia, as pessoas se incomodam porque está crescendo. Teve a denúncia. Vieram fiscalizar, chegou na denúncia, já verificaram que nós não somos do CREF, nós somos da Confederação Brasileira de Turismo. O que a gente precisa fazer, né? O termo de visitas com o documento que a gente produz em qualquer fiscalização, se vocês quiserem ficar com uma cópia do documento, se vocês não quiserem ficar com uma cópia do documento, não quero ficar com nada, não vou assinar nada. Correto. Nesse caso aqui, a indicação é não assinar nenhum tipo de documento, justamente porque o Conselho não tem autoridade para fiscalizar os treinadores esportivos. O que eu estou falando, eu não tenho interesse em nada, porque vocês não têm que fiscalizar a gente. Vocês têm que fiscalizar os profissionais da educação física. A gente vai produzir o documento. Vocês podem produzir e vocês vão levar, porque eu não vou assinar, não vai assinar. Entendeu? E vocês vão prestar esclarecimento ao responsável de vocês, que vocês estiverem no local, fiscalizamos e tal. Eu entendo, cara, entendo. É o trabalho de vocês. O que a gente vai deixar de orientação é o seguinte: tem uma lei federal, né, que é a 9698, ela regulamenta a profissão de educação física. Mas nós não somos de educação física. Então, assim, essa lei, ela sobrepõe qualquer outra lei. De jeito nenhum. Aqui eu vou ter que ser até um pouquinho mais incisivo, deixar claro que a lei do CREF não se sobrepõe a nenhuma outra lei, tá bom? O fiscal cometeu um erro grave nessa afirmação. Primeiro, a lei do CREF e a Lei Geral do Esporte são duas leis federais não conflitantes. E mesmo que elas fossem conflitantes, quem ia prevalecer é a Lei Geral do Esporte, porque ela é mais recente. Isso é um fenômeno jurídico chamado revogação tácita, que basicamente diz que a lei mais nova provavelmente atende melhor às demandas atuais da sociedade. Portanto, deve prevalecer sobre a lei antiga. A lei do CREF é de 1998 e a Lei Geral do Esporte de 2023. Então essa afirmação do fiscal foi muito, muito infeliz. Vamos continuar. O senhor está dizendo para a gente que vocês são da CBMF, a gente não tem nada a questionar. Vocês estão cientes disso? A gente não está questionando vocês. O que a gente está falando é que se a gente chega e encontra, mesmo que seja da CBMF, fazendo uma orientação profissional, a gente tem que seguir a lei que é 9698. É isso, mestre. A gente vai produzir o documento, você já falou que não vai ficar com a cópia do documento, a gente vai fazer a produção do documento, a gente vai seguir o nosso... Tranquilo, e eu entendo vocês. É o trabalho de vocês. Perfeito. Parabéns aí ao nosso treinador e sua esposa. Eles deram uma verdadeira aula, fizeram valer seus direitos, sempre com educação, respeito e muito conhecimento. Isso fato aconteceu há algumas semanas, nós aguardamos para verificar se haveria algum desdobramento, mas até o momento não aconteceu nada. Meu caro, se você gostou desse formato, deixe nos comentários aqui. A gente está sempre buscando a forma melhor de nos comunicar com o nosso público. Isso aí. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Um abraço. E até a próxima. Não é? E teve próximo. Teve próxima? Ó, claro que teve próximo. Mas foi com ele mesmo? Foi com ele mesmo. Aí parece que tem os dobramentos começam a... Aí botaram o Procon no meio? Aí